Estude teologia com alguns dos melhores professores da atualidade. Tudo 100% online, no conforto da sua casa. Conheça agora a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Ela está neste texto. É uma narrativa histórica dentro do livro de Gênesis a respeito do princípio do patriarcado, a respeito do pai de Abraão, Abraão que se torna, no decorrer das páginas da Bíblia Sagrada, conhecido como pai da fé, aquele por quem Deus principia a promessa de um povo escolhido e através do qual Deus faria bendita todas as famílias da terra. Mas eu gostaria de iniciar a minha fala nesta manhã falando a respeito dos sonhos e dizer-lhes que os sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Se você não sonha, não há material para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Logo, é impossível viver sem sonhar. A vida só tem sentido quando nós desenvolvemos o salutar hábito dos sonhos. Não de sonhos como fechar os olhos, adormecer e a nossa mente vaguear pelas lembranças das nossas memórias. Eu estou falando dos sonhos que constroem a vida, que constituem a nossa existência, que nos fazem guerrear, que nos fazem lutar, que nos fazem avançar. Logo, não se pode separar a vida dos sonhos. Ambos se fundem, se relacionam, se misturam, se envolvem, se entrelaçam. Posto isto, não é errado dizer que viver é sonhar e sonhar é viver. Porque, como disse há instantes, a vida é feita de sonhos. Os sonhos nos impulsionam, nos estimulam, nos incentivam a conquistar alvos, metas, além de atingir os nossos objetivos, os nossos propósitos. Quem sonha tem ânimo para lutar. E a Bíblia é recheada de experiências de pessoas que ousaram sonhar. Entre os personagens mais conhecidos a respeito de sonhos está José, bisneto de Abraão, que ousou sonhar. José vive no ambiente dos sonhos. José se projeta no ambiente dos sonhos. José direciona a sua vida no ambiente dos sonhos. Ele sonha na casa do pai, vai para a prisão, interpreta os sonhos e por causa do sonho de Faraó sai da prisão para interpretar o sonho de Faraó e vira governador do Egito. Porque só consegue interpretar os sonhos quem vive no ambiente de sonhos. Só entende o linguajar dos sonhos quem também sonha, quem também é capaz de sonhar. O sonho de Faraó é a oportunidade da realização do sonho de José. Deus dá um sonho a Faraó para que o sonho de José se realize. E nesta história, José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, Faraó sonhou. Só os irmãos de José não sonharam, porque quem vive para destruir sonhos não sonha. Quem vive para acabar com o propósito dos outros não tem propósito. Quem vive para desfazer os desejos dos outros
não vive seus próprios ideais e seus próprios objetivos. Esta é a grande realidade. O que não quer calar, por exemplo, nesta manhã, enquanto penso sobre isto, é que a distância entre o nascimento de um sonho e a concretização do mesmo, a realização do mesmo, nem sempre é curta essa distância. Do começo do sonho até a realização do mesmo, há uma distância que não há curta. É um fator chamado tempo. E é nesse período de aparente demora, é nesse período de espera demorada, que por vezes surgem obstáculos que interrompem nossos sonhos, que roubam nossas expectativas, que matam nossas esperanças, que frustram os nossos propósitos e desejos. Muitos são os que sonham de maneira grandiosa, elevada, extraordinária, mas que no decorrer da caminhada sepultam seus sonhos, finalizam suas esperanças, amortecem os seus propósitos e acabam parando no meio do caminho. Os desertos e estradas da vida estão cheios de sepulturas ao longo do caminhar, de sonhos, sepulturas de sonhos que eram bons, eram corretos, eu até ousaria dizer que eram divinos, mas que morreram, se perderam por causa da inconstância humana, por causa do desânimo, por causa das frustrações, por causa das crises que foram maiores que a capacidade de vencê-las. E a Bíblia nos oferece inúmeras histórias de pessoas que sonharam bem, começaram bem, idealizaram bem, projetaram bem, mas que pararam no meio da caminhada, não persistiram na sua busca, não persistiram no seu ideal. E é aqui que voltamos ao texto que li no início. Terá, o pai de Abraão, é um destes personagens que acabei de destacar. Começou bem, sonhou bem, se projetou bem, mas lamentavelmente parou no meio da caminhada. E existe na história de Terá alguns fatores que me chamam a atenção. Ele tem um projeto de vida, ele tem um sonho, ele vive nas imediações de Ur dos Caldeus, uma cidade na antiga Mesopotâmia, que se projetava como uma grande cidade para aqueles dias. O berço da civilização estava por ali, mas de repente chega aos ouvidos de Terá a possibilidade de uma terra diferente, a possibilidade de um recomeço em um lugar distante, a possibilidade de uma prosperidade numa terra fértil, a ideia de um novo princípio de vida. Terá sabia que sonhos, planos, projetos, propósitos determinam o nosso futuro, determinam aonde queremos chegar, determinam aquilo que vamos conquistar, determinam para onde iremos avançar, determinam para onde colocaremos as nossas forças e as nossas realizações. Terá também entendia que somos feitos por aquilo que procuramos, somos feitos por aquilo que desejamos, somos feitos por aquilo que ansiamos. E então
com isto em mente, ele procura se estabelecer nas regiões da distante terra de Canaã, a cerca de 1.500 quilômetros de distância. Vamos sair de Ur dos Caldeus, vamos em direção a Canaã, que na época estava sob o domínio dos egípcios. Em Canaã há uma promessa de segurança. Em Canaã há uma promessa de futuro. Em Canaã há uma promessa de prosperidade. Em Canaã há uma promessa de dias melhores. Em Canaã há uma promessa de um futuro promissor e próspero. Ur dos Caldeus já deu o que tinha que dar. Ur dos Caldeus está grande o suficiente que não nos cabe mais aqui. Ur dos Caldeus não oferece a segurança e o progresso que eu imagino para minha família. Então, Canaã é o destino. E com isto em mente, compreendendo que somos desafiados por aquilo que desejamos, Terá foi desafiado a sair da comodidade de Ur, grande e rica região do crescente fértil, para oferecer algo melhor para a sua família, voltando às suas origens semíticas em Arã, no meio do caminho, cujo povo havia trocado o Senhor pelos deuses caldeus. Terá coloca o pé na estrada, acompanha nesta jornada Abraão, seu filho, Ló, seu neto, filho de seu filho Arã, e Sarai, sua nora. A comitiva está estabelecida. O sonho é chegar em Canaã. O destino da viagem é Canaã. O almejo do coração é Canaã. O objetivo da alma é chegar em Canaã. Tudo que ele deseja é direcionar a sua família para as ricas pastagens de Canaã. Alguém mais tarde diria a respeito de Canaã que era a terra que manava leite e mel. É para lá que eu vou com minha família, é para lá que eu vou com os meus sonhos, é para lá que eu vou com os meus propósitos, é para lá que eu vou com os meus objetivos, é para lá que eu vou com os meus desejos. Ele tinha este sonho, tinha este projeto de vida, e com esta ideia no coração e na mente, Terá colocou os pés na estrada e se direcionou para Canaã. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, ao chegar numa cidadela por nome de Arã, que curiosamente é o mesmo nome de seu filho já falecido, pai de Ló, ele para, ele não continua a viagem, ele interrompe a jornada, ele interrompe o seu objetivo, chegando em Arã, no meio da sua parentela. Ele parou ali, estabeleceu-se ali, ele acomodou-se ali, ele não prosseguiu na sua viagem, na busca do seu sonho, na busca do seu objetivo, na busca do seu ideal, na busca do seu propósito. Terá parou no meio do caminho. Terá parou no meio da jornada. Terá parou no meio do objetivo. Terá parou sem nunca ter chegado a Canaã. E o que é pior, o texto diz que parou ali, ficou ali,
E vivendo ele muitos anos, apesar de parado ali, morreu ali, sem nunca ter chegado em Canaã. E a pergunta que não quer calar é: por que Terá parou? Por que ficou acomodado? Por que Terá parou? Porque ficou desanimado? Porque Terá parou? Pela influência da parentela? Qual foram as motivações que fizeram Terá parar? Ele não havia saído de Ur dos Caldeus cheio de ânimo. Ele não havia saído de Ur dos Caldeus cheio de alegria. Ele não havia deixado suas propriedades em Ur dos Caldeus cheio de sonhos, cheio de metas, cheio de objetivos. Agora que está no meio do caminho, agora que a linha de chegada está mais próxima de ser vista, ele para. Ele estaciona, ele se acomoda, ele não avança, ele não continua. Eu preciso parar um pouco na reflexão desta manhã para dizer-lhes o que a Bíblia fala sobre aqueles que param no meio do caminho. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10, diz que quem para no meio do caminho ama o presente século. A Bíblia também fala que parar no meio do caminho é perder o interesse, é perder a constância, é demonstrar a falta de motivação. A Bíblia também fala que parar no meio do caminho é se desinteressar por uma vida íntima com Deus. Parar no meio do caminho é desistir de lutar, é entregar-se ao desânimo, é acostumar-se com a derrota, é viver com a mediocridade, é flertar com a desgraça, é entregar-se para a miséria. Parar no meio do caminho é se acomodar à mesma vida miserável, medíocre de sempre. Parar no meio do caminho é dar atestado de que não quer melhorar, de que do jeito que está bom demais, obrigado. Parar no meio do caminho é para os fracos, para os que faltam fé, para os que não têm coragem, para os que faltam ânimo, para os covardes, para aqueles que não têm objetivo na vida. Parar no meio do caminho é entregar-se às propostas de Satanás. Parar no meio do caminho é sentir o desestímulo da fé. Eu venho nesta manhã com uma injeção de ânimo dos céus para alertar alguém: não pare, continue, não pare, avance, não pare, vai em frente, não pare. Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Jesus nesta manhã? A pergunta que fiz há instantes me prendeu a atenção nesse texto. Eu leio a Bíblia Sagrada há muitos anos. Eu tenho 45 anos completos. Eu leio a palavra de Deus desde os meus 6 anos de idade. E prego desde os meus 13 anos de idade. Eu já passei por esse texto incontáveis vezes. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes já li a Bíblia, porque eu nunca tive a vaidade de contar. Mas eu passei por esse texto inúmeras vezes. Até que num determinado dia, depois de um momento de oração, os meus olhos se prenderam nesta história. E diferente das outras vezes, eu não consegui avançar a leitura. Algo me prendeu aqui. E eu pensei: há uma mensagem no texto. Há algo que o texto quer me falar.
Há uma palavra no texto, e como aprendi na faculdade de teologia, a Bíblia se interpreta pela Bíblia mesma. E eu reli todo o capítulo 11 para descobrir o que o texto quer dizer para mim. E eu aprendi também nas aulas de hermenêutica a fazer perguntas ao texto. E a primeira pergunta é a que eu quero responder nesta manhã. Por que Terá parou? Por que paramos? Por que não avançamos? Por que a vida está cheia de projetos inacabados? Por que a nossa história está cheia de coisas começadas e não concluídas? Porque geralmente avançamos até a primeira dificuldade e paramos. Vamos com todo o ímpeto nos primeiros momentos da caminhada, mas logo nos frustramos. E na busca para responder esta pergunta, eu me deparei com uma nota de rodapé na Bíblia de Estudo NVI, que dizia o seguinte: Harã, o lugar onde Abraão parou, era uma cidade próspera, centro do comércio de toda aquela região, trazido pelas caravanas que cruzavam do Egito para a Mesopotâmia, trazendo as mercadorias. Na antiguidade, em pleno século XIX antes de Cristo. E ao ler essa nota de rodapé, o Espírito falou ao meu coração: poderá ter parado, porque se acomodou e não venceu as sedutoras ofertas do presente. Parou, porque não venceu as sedutoras ofertas do presente. Por que ir para Canaã, se Canaã era terra virgem? Por que ir para lá, se a civilização ainda não havia chegado lá? É melhor ficar em Harã. Harã tem conforto, Harã tem riquezas, Harã tem segurança, Harã tem prosperidade, Harã tem ofertas vantajosas que nos são oferecidas para o bem-estar da nossa família. Vamos ficar aqui. Aqui está bom. Aqui é melhor do que aquilo que a gente sonha. Aqui é melhor do que o propósito. Aqui é melhor do que o nosso objetivo. A nossa vida, queridos irmãos, sofre paradas bruscas quando nos deixamos seduzir pelas propostas materialistas e sedutoras da presente época à nossa volta. Quantos de nós nos deixamos levar pelas propostas sedutoras do conforto, pelas propostas sedutoras do imediatismo, pelas propostas sedutoras da facilidade, pelas propostas sedutoras de um mundo colorido, pela proposta sedutora do prazer desenfreado, custe o que custar, pela proposta sedutora do enriquecimento ilícito, pela proposta sedutora dos relacionamentos sem compromissos, pela proposta sedutora da vida distante de Deus. E por conta disso, paramos, estacionamos, nos acomodamos e refletimos para nós mesmos e colocamos na mente a ideia de que estávamos enganados.
Os sonhos que desejavam não eram tão bons assim. Não valiam a pena o custo da viagem. Não valia a pena o desgaste do percurso. Não valia a pena os perigos da estrada. Então, já que Harã oferece um mundo melhor do que o que eu deixei em Ur dos Caldeus, eu vou ficar aqui. Eu vou me acomodar aqui, eu vou permanecer aqui. Esaú também fez esta mesma parada estratégica na tenda de Jacó, que aqui é representada pela cidade de Harã, voltando do campo com uma fome. Ao passar pela tenda de Jacó, sentiu o cheiro do guisado de lentilhas. E cá entre nós, lentilhas nem é um prato tão saboroso assim, mas Esaú se deixou inebriar por aquele caldo, por aquele guisado, e vendeu o seu direito de primogenitura. Olhe para mim, poucos metros a mais estaria ele dentro da tenda da mãe, e não precisaria vender a sua primogenitura. Quantos metros a mais teria ele satisfeito a sua fome, e não teria desprezado a sua bênção e o seu propósito. Eu vim aqui dizer para alguém esta manhã que nenhuma proposta é melhor que o propósito. Eu vim aqui gritar para alguém nesta manhã: vença a sedução, vença os desejos, vença as tentações, vença a sua carne, avance para o propósito, avance para o que Deus tem, avance para aquilo que Deus colocou diante de você. Só quem recebe a palavra, levante a mão nesta manhã. Oralabaia, xaracalamoia, caramandaramaia séria. Glória, 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 glória. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode dizer: eu não vou parar, eu vou resistir, eu vou avançar, eu não vou me deixar vencer pela proposta, eu vou avançar, porque maior é o propósito, maior é o propósito. Que recebe a palavra, que recebe a palavra, que recebe. Aleluia, aleluia. Mas o texto também esconde uma segunda possibilidade, uma segunda resposta, e ela está no versículo de número 27 e 28 de Gênesis 11. Diz o texto: são estas a geração de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Morreu Harã na terra do seu nascimento, estando seu pai Terá ainda vivo. Eu li e reli esse texto. Eu li e reli esta passagem. 3 filhos Terá teve: Abraão, Naor e Harã. Harã morreu. Harã foi sepultado em Ur dos Caldeus. 2 versículos para frente, Abraão está casado. Sua mulher é Sarai. Harã, antes de morrer, teve filhos, Milca e Ló. E estas eram a família, Naor gerou Milca, e Ló foi gerado de Harã. E aí no versículo que segue diz que na caravana para Canaã, Terá está indo com Abraão, seu filho,
Sarai, sua nora, e Ló, seu neto. Aonde está Naor? Aonde está Milca? Arã está sepultado, mas cadê Naor? Cadê Milca? Onde estão o filho e a neta de Terá? E eu fico pensando que na saída para Canaã, na discussão em família para a proposta, Naor bateu de frente. Naor disse: eu não vou, eu já construí família, minha filha já está ambientada ao mundo em Ur dos Caldeus, eu não vou provocar este rompimento para ela na sua adolescência, na sua juventude, vamos ficar por aqui. Um filho enterrado e um outro filho junto com a neta ficou para trás. Isso certamente trouxe dores profundas ao coração de Terá. E o Espírito ministrou ao meu coração. Terá parou, porque não esqueceu as dores do seu passado. Terá parou, porque ficava relembrando o passado a todo instante. Terá parou, porque não superou as lembranças amargas da sua história. Terá parou, porque não conseguiu viver, ou não conseguiu superar os dramas trazidos pela sua história, pela sua vida, pela sua experiência. Terá parou, porque não conseguiu superar os desafios e os medos que foram impostos nas suas lembranças ao longo da sua história de vida. Avançar para quê? Se eu nasci para sofrer. Avançar para quê? Se eu nasci para miséria. Avançar para quê? Se eu fui condenado à mediocridade. Avançar para quê? Se tudo que eu coloco a mão estraga. Avançar para quê? Se eu sou desprezado da minha casa. Avançar para quê? Se eu sou a vergonha da minha família. Avançar para quê? Se as dores invadem o meu coração. Quantos sonhos sufocados, quantos propósitos amortecidos, quantos projetos de vidas estacionados, porque não conseguem superar e estão aprisionados ao passado, a um trauma de infância, a uma lembrança amarga, a um complexo de inferioridade, a um sentimento de negativismo, a um sentimento de vitimismo, a um posicionamento como escravo. E quando isso bate na mente, o desânimo invade o coração. Quando as lembranças são rememoradas na alma, o coração fica afadigado e então estaciona, e então acomoda. E a semelhança de Terá, mesmo vivendo muitos anos, não tem força para reagir, não tem força para se levantar, não tem força para avançar, não tem força para continuar. Eu vim aqui esta manhã e eu caminho para a conclusão da minha reflexão. Eu vim aqui gritar para alguém: não é hora de
parar, não é hora de estacionar. Eu sei que neste auditório, nesta manhã, há gente marcada pela dor, há gente marcada pelas frustrações, há pessoas marcadas pelas sequelas da vida, há pessoas marcadas pela falta de oportunidade da vida, há pessoas marcadas pelas escolhas negativas do passado. Mas em nome de Jesus, retire da sua mente esse pensamento de parar. Avance na caminhada, não retroceda, não pare, continua. Eu vou gritar o mais alto que eu puder: Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali. Quem recebe a palavra, Lerevusa lai lai olorezai efroa camuri alarazacamore terra. Eu estou recebendo graça para ministrar. Teu passado vai cair no mar do esquecimento, as lembranças vão ser arrancadas da tua alma, e o espírito de Jeremias vai brotar na tua alma, vai trazer à memória o que gera esperança, vai trazer à memória o que gera alegria. Quem recebe a palavra, glória, glória. Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, me apresenta 3 verbos para não pararmos no meio do caminho. Paulo diz: eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lá vai os 3 verbos: esquecer, avançar e prosseguir. Esquecer o que ficou, avançar para as coisas novas que Deus tem projetado, e prosseguir até chegar no alvo, até chegar no meu objetivo. Eu não vou parar. Sai da frente, Satanás. Sai da frente a plateia do negativismo. Sai da frente os amigos falsos e hipócritas. Eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Só quem recebe a palavra, solta o grito e adora o nome de Jesus. Adora o nome de Jesus. Adora o nome de Jesus. Eu não vim aqui esta manhã dar atestado de sofrimento. Eu não vim aqui esta manhã falar da minha história. Mas quem me conhece e conhece a minha história, como o pastor Moisés que está aqui, e quem conhece a minha história como alguns dos que assistem pelo YouTube, poderiam dizer: ele deveria estar parado. Ele, com tudo o que lhe aconteceu, não deveria estar pregando. Dias atrás eu estava pregando em uma igreja e eu fui surpreendido quando um irmão me procurou após o culto, que estava do lado de um parente meu. E este parente dizia: como é que prega com essa força? Como é que continua? É que eu recuso a ser reflexo dos traumas que me submeteram. Eu me recuso a reproduzir as dores que vieram pelo caminho. Eu me recuso a fracassar. Eu me recuso a dar razão para quem falou mal de mim. Eu me recuso para ser a canção dos pessimistas. Eu me recuso para ser o motivo dos aplausos dos meus adversários. Eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou continuar.
palavra, quem recebe a palavra, eu quero que você fique em pé, adorando a Jesus, adorando a Jesus, adorando a Jesus, adorando a Jesus. Elerezabuia, calamaraçandaraia. Eu sinto graça aqui. Eu sinto graça. Eu sinto graça. Se pelo menos uma pessoa sair desta consagração, ou sair desta transmissão ao vivo, repleta de significado, dizendo: eu vou avançar, eu já estou voltando para casa satisfeito. Deus falou, Deus ministrou, e eu quero que você pegue na mão de alguém, eu quero que você pegue na mão de uma pessoa, como eu estou fazendo com o pastor Josiel, meu amigo, e eu quero que você olhe para esta pessoa e diga: eu me recuso, não está fraco, eu me recuso a ser um produto do que me aconteceu. Eu me recuso a ser um reflexo da negatividade da minha história. Eu me recuso a ser um fracasso como reflexo daquilo que me aconteceu. Você vai ver, você vai testemunhar. Eu não vou parar, eu vou continuar. Eu serei uma voz profética. Eu serei o que Deus sonhou que eu seja. O passado não vai me condenar. O passado não vai me recriminar. O passado não vai me afastar do propósito. Eu vou avançar. Se é verdade, grite. Se é verdade, adore. Termina o capítulo 11 de Gênesis, pastor Moisés. Abre-se o 12. Terá morreu. Abraão assume o protagonismo da história. E uma voz se ouve: Abraão, sai da tua parentela, do meio dos teus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E sem saber para onde ia, Abraão se pôs a caminho. E Hebreus capítulo 11 disse que sem saber o destino, confiou naquele que lhe falava. E avançou. Porque mesmo não sabendo para onde ia, se tu não der glória eu vou aí, sabia com quem estava indo. Então não parou, mas continuou, mas avançou. Terá parou, mas Abraão chegou no seu destino. Eu libero uma palavra aqui para alguém: você não será produto do fracasso dos seus pais. Você não será reflexo do fracasso da sua família. Sua família pode ter parado, sua família pode ter se destruído, mas você não, você vai avançar. Você vai chegar, você vai continuar, você vai prosseguir. Quem recebe a palavra, feche os olhos, feche os olhos. Aleluia. Ele me sai. Pois a hora é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, meu Deus. Elaia soa. Caramúria sai. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Aleluia. Ele vai restaurar alguém de novo.
e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Quem entendeu que Deus falou e quer receber esta oração, saia do seu lugar. Você que quer receber esta injeção de ânimo, venha diante do altar. Você que entendeu que Deus falou ao seu coração, você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia, 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 aleluia. Os céus liberam ao meu coração uma palavra, e a palavra que os céus liberam tem destino ao coração de alguém. Até hoje você foi motivo de chacota na região do teu nascimento. Até hoje os teus disseram que você deveria ter nascido morto, porque você é a vergonha da família. E quantas vezes você já tentou, foi até uma altura e voltou para as mesmas práticas, voltou para a mesma mediocridade, e as pessoas meneavam a cabeça e diziam: eu não disse, eu não falei, mas esta palavra de maldição termina hoje. Zelerevose alarazaia, porque no ventre da tua mãe Deus te consagrou como profeta para as nações. Não parará. Deus te reveste de força nesta manhã. Você vai conseguir. Quem recebe a palavra, Lerevusa lamuri calamore saia, calamuri sara calamuri sai. Coloca a mão sobre o seu peito. Há uma manhã de lágrimas nesta casa. Coloca a mão no seu peito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, a palavra queimou meu coração durante toda esta noite e madrugada. Entre um sono e outro, entre o fechar de olhos e o abrir, esta palavra aqueceu minha alma. E eu não tenho dúvida de que tu usastes os meus lábios na manhã desta quarta-feira aqui no Bom Samaritano, porque eu senti a virtude do teu Espírito nos meus lábios enquanto eu pregava a tua palavra. Esta mesma virtude que me possuiu enquanto pregava a tua palavra, eu quero que possua este homem, esta mulher, em forma de renovação, de força, de graça, do teu Espírito, pelo poder da palavra que eu preguei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe de Deus força, recebe de Deus graça, recebe de Deus fortaleza, recebe de Deus renovo. Olha a unção do Espírito que te cobre, olha a proteção do alto que te envolve, em nome de Jesus, em nome